Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a psicóloga Marina Marasco, ela que está fazendo uma pesquisa sobre o que é a verdade, porque a verdade é um tema filosófico. Quando se fala dessa parte e a escolha pelo pragmatismo, existem outras correntes dentro do pragmatismo nesse conceito de estudo? Como você tem planejado estudar isso? O pragmatismo, ele é uma corrente que tem ganhado força, né, desde de William James e mais agora, contemporaneamente. Nós temos sim uma certa heterogeneidade em tratamento filosófico que alguns pragmatistas dão, né? O teórico que eu escolhi, que é o Brandon, ele, na verdade, ele é um filósofo interessado na natureza do conceito, porque ele acredita, né, que o desenvolvimento do conceito, né, o nome que a gente dá às coisas, como a gente desenvolve a linguagem, ela tem papel quase que primordial no desenvolvimento das nossas crenças, em geral, sobre o mundo. E aí ele está interessado em entender como que isso funciona, né? Como é que a gente nasce sem saber falar nada, e aí a gente começa a aprender os conceitos, e não só... E aí o interessante é que não se trata só... A perspectiva de Brandon inverte uma lógica muito antiga e muito tradicional na filosofia, que é a lógica de entender a linguagem como um instrumento do pensamento, como uma expressão de uma ideia que já existia previamente e que só encontrou forma de se expor no mundo exterior. Para Brandon, não. Ele inverte essa lógica, entendendo que é a partir da ação no mundo que a gente desenvolve o conceito, né? Então, por exemplo, você tem essa caneta aqui. Eu não vou aprender caneta se eu não souber o que é, só de você me mostrar. Ó, isso é caneta. Eu vou conseguir dominar esse conceito quando eu entender para que serve a caneta, como eu uso a caneta, eu pego na caneta, eu vejo a caneta, eu sei o que não é caneta. Então, dominar um conceito é dominar o uso dele no mundo, né? E como é que eu faço para saber se o meu uso está correto ou não? Eu sou corrigida por aqueles que eu entendo como seres racionais, como eu, mas que têm autoridade sobre alguns assuntos. Então, uma construção coletiva. Exatamente, social. E aí, mais do que isso, além do conceito ser uma construção social, o pensamento, o raciocínio, o julgamento, o juízo é fruto dessa construção social, da construção do conceito. A maneira como eu vou raciocinar sobre as coisas, até avaliar se uma coisa é verdade ou não, ela vai estar imbricada nessa relação que eu estabeleci ao construir conceitos sobre as coisas no mundo. Então, essa é a grande... Mas há como ter controle sobre esse conceito? Vou dar um exemplo. Você tem a palavra síntese. Uhum. A palavra síntese, ela vem da biologia, que significa uma soma de algumas situações para produzir um novo resultado. Mas se você colocar numa prova de ensino médio, sintetize, faça uma síntese, a pessoa vai resumir. Uhum. Nós temos uma mesma palavra com conceitos que se partiram para o lado. Dá para controlar? Não, não dá. Nesse sentido, não. De você ter um planejamento da linguagem, não. Por isso que o Brandon evita a palavra consenso, por exemplo. A palavra, o conceito de uma palavra é consensual. Não há consenso, não há um acordo previamente estabelecido. A coisa vai se estabelecendo mediante a ação. A linguagem, ela vai... Por isso que a linguagem, por exemplo, ela se transforma, né? A gente vê a linguagem as palavras que se usavam há anos atrás como, às vezes, as mesmas palavras como elas são usadas hoje. Então, essa plasticidade da linguagem tem a ver com a plasticidade das nossas práticas no mundo. Então, a linguagem não é um mero instrumento da ação,
ela é fruto da ação, então à medida que a ação ela vai se diversificando, e aí a gente pode imaginar em combinações infindáveis de ação, né? Porque assim como a genética, ela tem combinações inumeráveis, porque você não é igual a ninguém no mundo, né? A ação no mundo também tem esse caráter de se somar a minha prática, a sua, a gente está inserido numa cultura e com o tempo essas coisas elas vão se movimentando, se transformando, se diversificando. Então, não. Eu digo para além da palavra, embora a gente termine sempre pensando como palavra, mas você tem exemplo cor. O branco, aqui no Brasil, pode significar paz, mas o preto é luto. Se você for na África, é o inverso. Se você tem aqui no Brasil o uso do perfume como algo para seres vivos, na África, para seres mortos. Exato. Não é uma questão de conceito para além da linguagem? E aí é que você pega num ponto importante. Não é que seja uma questão do conceito para além da linguagem. É que a linguagem é o ponto de partida do conceito e do raciocínio e dos nossos juízos sobre o mundo. Quando você fala o branco, ele tem um sentido aqui que pode ser diferente em outra parte do mundo, mas por quê? Porque a palavra ela não está presa num conceito semântico de dicionário. Ela está presa às nossas práticas. As nossas práticas compõem as nossas crenças também. Então, é isso, justamente isso que ele está querendo dizer. Olha, por que o branco aqui é paz e em outro lugar pode não significar nada? Porque as práticas desse lugar conferiram a essa palavra esse sentido. E aí, se eu disser para você, não, branco não é paz, branco é sujeira, você vai falar que eu sou maluca. Como assim branco é sujeira? Porque dentro do seu sistema de crenças, você está seguro de que branco é branco. Agora me prove que branco não é sujeira. Você não vai conseguir provar, porque isso está imbricado no seu sistema de crenças que foi construído socialmente, a partir até do teu entendimento das palavras. Quando se fala dessas dimensões, a filosofia tem alguma pretensão de classificar todas as dimensões da verdade? Algumas correntes filosóficas estão em busca disso. O pragmatismo não. Aliás, o pragmatismo ele está correndo no sentido contrário. Ele está dizendo assim, não vou definir verdade. Porque a verdade é um predicado, a verdade não é um substantivo. A verdade é uma necessidade? Sim. Na verdade, do ponto de vista pragmatista, a gente só levanta da cama de manhã porque a gente acredita que tem duas pernas, não é? Então, a verdade é essa ação no mundo de fazer as coisas. Por que nós fazemos as coisas? Porque nós acreditamos na verdade das nossas crenças. Nós acreditamos, por exemplo, que se eu abrir a porta de casa para a rua, eu vou encontrar aquela mesma rua, aquela calçada, eu vou encontrar o meu carro estacionado lá. Se eu não tivesse certeza de que eu ia abrir a porta e podia encontrar um leão, eu talvez não abrisse a porta. Então, sim, a verdade enquanto nossas certezas, elas são fundamentais para a nossa ação no mundo. A gente só age porque a gente tem certezas. Então, talvez essa seja uma grande explicação do porquê a verdade é um tema filosófico, porque ela norteia a nossa segurança de agir no mundo. Uma pessoa que não quer a verdade é uma pessoa doente? Depende do que você chama de verdade, mais uma vez. Uma pessoa, você acredita que essa pessoa, não um termo mais grosseiro, mas a pessoa está em depressão por não querer a verdade, uma pessoa... Ela já tem, né, uma verdade. A maneira dela o que ela acredita é a segurança que ela tem ou não tem no mundo. Quando você me pergunta, ela não quer a verdade, você está considerando que existe uma verdade absoluta que essa pessoa não quer aderir. Você está julgando a partir das suas concepções de verdade, das suas construções de verdade. Então, talvez eu fizesse melhor uma pergunta. Vou dar um exemplo de não querer a verdade, no sentido, por isso que eu falei que é grosseiro, porque, por exemplo, você tem efeitos até físicos em pessoas. Chegou em casa, encontrou o marido, a esposa com outro e teve uma cegueira psicológica. Não seria uma rejeição a ver a verdade? Entendi a sua pergunta.
ela quer negar os fatos que estão diante dos seus olhos, então ela está negando a verdade. Exemplo, sair no sol, sair na rua, o sol está... Eu posso querer negar isso que se apresenta a mim como verdade? Exemplo, se o sol está acima, crê-se, pelo menos, que o sol está em cima. Mas alguém pode chegar e dizer bem assim, não, mas a Terra está girando, o universo é de uma maneira, o Sol não está, o Sol já morreu. Posso encontrar desculpa para fugir dessa realidade ou desse... Sim, olha... E se isso é uma doença? É uma pergunta muito interessante. Mas se a gente entender que crer em alguma coisa é uma maneira de agir no mundo, como a perspectiva behaviorista radical entende, evitar agir de determinada maneira não é evitar a verdade, mas é evitar as consequências de determinado comportamento. É um pouco menos glamuroso, talvez, do que isso. Ah, essa pessoa está doente. O conceito de doença é um conceito complicado também. Cada vez mais, né? Cada vez mais. O conceito de doença é delicado. Eu posso dizer que talvez o comportamento dela não esteja funcionando da melhor maneira que poderia. Antigamente a gente só tinha louco, hoje tem bipolar, tem hoje... esquizofrênico, né? Transtorno de personalidade, tem de tudo, né? Hoje nesse sentido. A gente vai para um último intervalo, na volta eu quero discutir contigo um tema que é muito atual hoje, que é a questão da pós-verdade. A gente tem se deparado hoje em dia, e aí a gente invade uma outra área que também a filosofia tem abordado, que é a verdade nas redes sociais. E tem sido um assunto que tem assustado muita gente, né? Tipo, como as pessoas escrevem. Embora a gente esteja colocando hoje para a rede social, mas antigamente você escrevia num jornal, num livro, seja lá o que for, sabendo muitas vezes que não é verdade, mas você intencionalmente colocava isso. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com Marina Marasco, psicóloga, que está fazendo uma investigação, falando sobre por que a verdade é um tema filosófico, uma perspectiva brandomiana. A gente volta já.